Boa noite, mundo! No último domingo, 5 de maio, foi comemorado o Dia Mundial da Língua Portuguesa, idioma oficial do Brasil, Portugal e diversos outros países. Somos quase 300 milhões de falantes em todo o mundo. A partir desta terça, às 9h25 da noite, eu estarei aqui no programa Na Ponta da Língua, trazendo dicas de português, curiosidades do idioma, entre outros assuntos tão próximos, tão caros aí à nossa língua. Para começar, um pouco de história. Gostaria que vocês prestassem atenção na tela aqui, para tentar entender um pouquinho da genealogia da língua portuguesa. Parece confuso, não é? Pois é, o nosso idioma, assim como tantos outros, tem a sua origem no latim. Mas olha só esse emaranhado de línguas, esse emaranhado de falas, né, tão distintas e que se uniram ou se separaram em algum ponto da história para gerar o nosso idioma. Pois é, a língua portuguesa nasceu assim, desse emaranhado. Para ajudar, né, os nossos programas, as nossas aulas, nós vamos utilizar aqui alguns livros essenciais. Tá? Um deles é a famosa gramática do professor Evanildo Bechara, uma das maiores autoridades em língua portuguesa no Brasil. Também o dicionário Aurélio, um dos mais requisitados por estudantes em nosso país. E tem ainda, olha, Latim Pó, do Caetano Galindo, que vai contar exatamente a história do latim e, claro, da nossa língua portuguesa. Então embarque comigo nessa viagem aí, e eu gostaria de voltar um pouco antes desse slide aqui, para a gente tentar entender como a humanidade chegou até aqui. E aí, para isso, eu gostaria de convidar você a assistir ao filme A Guerra do Fogo. É um filme que mostra a evolução natural da humanidade. Claro, é um filme, é uma obra de ficção, então tem sim alguns tropeços históricos, mas em geral é um filme que ajuda a entender muito a origem da humanidade, a adaptação, a evolução da humanidade e o surgimento também de um sistema de comunicação. Então, no filme A Guerra do Fogo, nós temos basicamente 3 grupos humanos, cada um num estágio diferente de evolução, e esses grupos acabam se cruzando, e é essa ligação que vai fazer com que um grupo acabe ajudando o outro a evoluir ou não. Então o filme vale muito a pena ser assistido. Porque, independente da sua corrente ideológica, se é uma corrente de evolução, se é uma corrente científica, histórica, ou se é uma corrente histórico-religiosa, o fato
é que, de alguma maneira, a humanidade chegou, num certo ponto, aos famosos cenários vistos na Grécia Antiga e Roma Antiga. E é a partir daí, desses cenários, que nós vamos ter essa derivação idiomática que vai dar origem à língua portuguesa. Então, depois que os humanos desenvolvem o seu sistema de fala, né, a comunicação começa na fala, com grunhidos, com gemidos, com barulhos, eles passam a desenvolver outros métodos de comunicação. Então nós temos ali, né, no período pré-histórico da humanidade, nós temos os desenhos rupestres, por exemplo. Né? Então já é um sistema de comunicação por escrito, né, por desenhos. Então já é uma evolução ou uma tentativa de representar, né, num meio ali escrito, o que era falado. Né? Então nós temos essa primeira evolução. E aí, como eu disse, de um modo ou de outro, que nós vamos acompanhar nos próximos programas, nós chegaremos aí ao cenário da Roma Antiga e da Grécia Antiga. Mas isso é uma outra história. Ou seria a mesma história? Entende-se por sistema ortográfico, né, ou ortografia, o sistema oficial de registro de um idioma, independentemente de que idioma estejamos falando. Claro que aqui o nosso foco é a língua portuguesa, mas a gente vai ter um sistema ortográfico oficial no inglês, no alemão, no espanhol, em qualquer outro idioma. Então nós temos aí um sistema ortográfico oficial. E aí temos que tomar cuidado, né, quando a gente fala de gramática, porque nós temos, claro, a gramática normativa, a gramática descritiva, mas a gramática descritiva, por exemplo, ela vai se preocupar em verificar, né, as semelhanças e as diferenças ali nos vários modos de dizer, nos vários modos de escrever, enquanto a gramática normativa ela tende a padronizar, né, é uma escrita oficial, digamos assim. Na língua portuguesa, nós temos como o livro oficial da língua portuguesa o VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então, o VOLPE vai conter ali a correta escrita das palavras, dos vocábulos. Quando eu falo correta, gente, é dentro desse sistema de padronização. Tá? Estamos falando aqui de gramática normativa. A gramática descritiva, claro, vai entender que há essas nuances e essas diferenças de acordo com faixa etária, de acordo com situação ali social, cultural e tal. Mas estou falando aqui de um sistema de padronização na escrita. Então, esse sistema é regido pelo VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, seguido, claro, das gramáticas e dos dicionários. E daí, né, uma adaptação para os livros didáticos. Ok? O sistema ortográfico da língua portuguesa, ele é composto por 26 letras. Então nós vamos do A ao Z, incluindo aí as chamadas letras estrangeiras, que seriam, né, que são aí o K, o W e o Y. Essas letras já eram usadas em várias palavras da língua portuguesa, mas oficialmente elas não pertenciam ao nosso vocabulário. Então elas acabaram sendo incorporadas oficialmente na reforma ortográfica que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2009. Só que essa reforma ortográfica ela começou a ser discutida, pensada e, né, processada lá em 1990. Então foram 18 anos de discussões até se chegar ao modelo final em 2008, com a sua validação em 1º de janeiro de 2009. Eu falei aqui de padronização,
Essa reforma ortográfica, então, ela surge para padronizar a língua escrita em todos os países e territórios lusofalantes. Eu disse aqui que dia 5 de maio é comemorado, né, foi comemorado aí o Dia Mundial da Língua Portuguesa, então dá só uma olhadinha nessa tela. Aqui nós temos um mapa de todos os territórios lusofalantes, a comunidade lusofalante em todo o planeta. Muita coisa, né, gente? Então o português está espalhado aí pelos 4 cantos do mundo, literalmente falando, tá? Nós temos português aí, um pouco de português em cada parte do mundo. Então essa reforma de 2009, né, aliás, de 1990, que entrou em vigor em 2009, ela foi pensada com essa proposta. Vamos padronizar a escrita. É impossível padronizar a fala por questões mesmo sociais, culturais, etárias. Nós temos ali os sotaques, temos as gírias pertencentes a grupos distintos. A gente vai ver mais sobre isso nos próximos programas, tá bom? Então, na prática, na fala, nós não conseguimos padronizar. Na escrita, uma tentativa de unificar essa língua mesmo, né, esses países todos. Então, foi feita essa reforma ortográfica. Agora chegou a parte do programa que é na prática. Tá? Nós vamos aqui dar dicas de escrita, dicas de significado de palavras. Então vem com a gente. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente que nós vamos responder nos próximos programas. Tá? Nós vamos começar aqui com uma dúvida que muita gente tem, que é em relação à palavra abaixo. Quando é que eu escrevo abaixo junto e quando é que eu escrevo abaixo separado? Qual a diferença de significado entre as duas? Para isso nós vamos recorrer à gramática escolar do Dr. Evanildo Bechara. Então vamos lá. Abaixo, tudo junto, tá? Tem um significado aí de indignação, de reprovação, tá? Ela é uma interjeição, com o significado de indignação ou de reprovação. Por exemplo, abaixo a ditadura, abaixo o governo, entre outras formas. Ela também pode ser usada como um advérbio. Neste caso, ela vai significar embaixo, ou ela pode significar depois, ou ainda em uma categoria inferior. Né? Pegue lá abaixo, ou seja, pegue embaixo mesmo. Tá? Ou ainda, né, um exemplo que está aqui na gramática, abaixo de Deus, os pais. Ou seja, depois de Deus, apenas os pais. Então este é o segundo uso da palavra abaixo escrita junto. Agora, abaixo, separado, tá? Vai ser o contrário de alto. Então, eu cheguei na festa e a pessoa me olhou de alto a baixo, me olhou todo ali. A pessoa havia rasgado a roupa de alto a baixo. Então, o abaixo, separado, vai ser o contrário de alto. Então, esses são os usos aí da expressão, né, abaixo, da palavra abaixo, escrito tudo junto, e da palavra abaixo, escrito separado. Seguindo aqui a nossa parte na prática, nós vamos agora conhecer o significado de algumas palavras. Para isso, nós vamos recorrer ao bom e velho dicionário Aurélio. Pois é. Eu separei aqui 3 palavras, tá? Uma com a letra A, uma com a letra B, outra com a letra C, para a gente começar bem de leve o nosso programa. Então vamos lá. Primeira palavra, aba. Algo comum que a gente vê aí no nosso dia a dia. Então vamos lá na letra A do dicionário para saber o significado desta palavra. Vamos lá então. Aba, substantivo feminino. Tá? Parte pendente de certas peças de uma veste. Pode ser também um rebordo de chapéu, ou ainda um lugar contíguo.
base de montanha, falda, sopé. Olha aí quantos significados pode ter a palavra aba. Ela me abraçou e deu um beijo de mel e ficou debaixo da aba do meu chapéu. Partiu letra B. Ó, essa é pequenininha, hein? Ba. O ba é uma forma reduzida de babá. Então, o substantivo feminino é o mesmo que ama seca. Bom, bora voltar lá na letra A para a gente entender o significado de ama seca. Então, bora. Letra A de novo. Ama seca, substantivo feminino. Criada que cuida de crianças sem as amamentar. Mesmo que ama, que bá ou que babá. O plural, amas secas. Então, babá, né, a palavra babá tem sua origem na expressão aí, ama seca. É uma criada, uma empregada doméstica que tem como responsabilidade cuidar das crianças sem amamentá-las. A gente sabe aí que no período colonial era comum, né, que algumas amas, as chamadas amas de leite, amamentassem os filhos dos patrões. Não era o caso da ama seca, da babá. Para finalizar, vamos com a letra C. A palavra cá. Vem do latim vulgar ecum hac, que significa eis aqui. É um advérbio, neste ou a este lugar, nesta ou a esta terra. Bônus. Essa semana saiu a seguinte manchete no jornal: filha de Madonna e Pablo Vittar sobem ao palco. Embora a concordância aí esteja correta, né, já que são duas pessoas, a filha da Madonna e a Pablo Vittar, a posição aqui das palavras pode gerar uma ambiguidade ao leitor, já que pode levá-lo a entender que se trata de uma pessoa que é filha da Madonna com a Pablo Vittar. Para evitar esta ambiguidade e tornar o texto mais claro para o interlocutor, nós podemos simplesmente alterar a ordem das palavras, colocando Pablo Vittar e a filha da Madonna sobem ao palco, ou ainda especificar por meio do nome da filha da Madonna, da seguinte forma: Mercy James, vírgula, filha da Madonna, vírgula, e Pablo Vittar sobem ao palco. Então é isso, gente. O programa de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, tenham se divertido, tenham apreciado as nossas dicas e um pouquinho da história da nossa língua. Nas próximas semanas a gente vai aprofundar mais na história, vai trazer mais dicas, mais conceitos aí. Hoje foi só para começar mesmo. Tem dúvida? Manda pra gente que nós vamos responder nas próximas edições aqui, na Ponta da Língua. Tchau, até mais!